Amém. Então, Romanos capítulo 3. Vamos prosseguir nossa escola bíblica. O livro de Romanos, a gente tem traçado esses dois caminhos que vão sendo interpostos ao longo de todo o livro. E agora, no capítulo 3, eu acho que é um capítulo dos mais importantes, que algumas coisas vão ficar bem definidas, bem claras. Algumas dúvidas que nós levantamos domingo passado, agora não vão existir mais, porque ele já termina o capítulo 2. Não, dúvida assim, que a gente foi discutindo, sobre o meio do capítulo 2 fica meio embolado. Foi isso que eu ia falar agora. Mas termina o capítulo 2 resolvendo as discussões que tinham, no 28 e 29. Eu falei que a vida eterna que com perseverança fazer bem por glória, honra e corrupção. Isso. E a gente ficou discutindo que na sequência do texto pode ser usado de uma forma, pode ser usado de outra forma, pessoas mal intencionadas e tal. Mas a gente já terminou no próprio domingo dizendo que o texto deixa claro do que ele está se tratando, que é o que? Não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu que é interior em circuncisão, que é no coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então ele termina o capítulo 2 meio que resolvendo. Ô Lourenço, você por acaso tem uma balinha ainda? Acabaram suas balinhas aí? Tic-tac. Realmente tá difícil falar, gente, desculpa. Obrigado. Bem gelado. É preta, né? House preta? Não, essa é house leve. Obrigado. Enfim. Então a gente vai prosseguindo aqui agora, entrando no capítulo 3, que vai ficar bem esclarecido alguns temas. O primeiro grande tema a respeito, que está sendo tratado aqui no capítulo 3, é sobre a justiça de Deus e a justiça dos homens. Em todo o livro de Romanos tem essa comparação entre os caminhos dos homens e o caminho de Deus, entre o homem ser parcial, Deus ser imparcial, Fala para a gente não julgar, Deus julga, aquela coisa. E agora vai falar a comparação entre a nossa justiça e a justiça de Deus. Ele vai começar falando disso aqui. Então, com isso em mente, esses dois versículos que a gente leu agora, no capítulo 2, 28 e 29, vamos entrar no capítulo 3. Então, se não é judeu, presta atenção no que está determinado aqui, ou seja, o axioma, não sei como é que se fala, a determinação maior é: não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncisão quem o é exteriormente. Então, está determinado na Bíblia, no próprio livro de Romanos, que o cara nascer judeu não faz mais dele judeu. Está determinado que o cara fazer a circuncisão não tem mais validade, que ele é judeu no sentido espiritual da palavra quem é no interior, e ele é circunciso naquilo que seria o sentido espiritual, por isso que o texto mesmo diz no espírito e não na letra. Então, isso determinado, definido, aí agora a gente entra na seguinte questão que ele vai trazer aqui. Portanto, vamos dizer assim, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Ele já traz isso considerando que
não é judeu quem o é exteriormente. Então essa pergunta é: se não é judeu quem o é exteriormente, se não é circuncisão quem o é exteriormente, qual é a vantagem que se tem em passar pela circuncisão, em ser judeu nascido da carne? Essa é a pergunta. Ele mesmo responde: muita vantagem. Ué, como assim? Em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Então, lembrando, a comparação entre a justiça dos homens e a de Deus, de maneira nenhuma. Então, Deus não pode ser anulado, a sua fidelidade não pode ser anulada. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira... Então olha o que ele está dizendo, falando nisso, né? Você não é mais judeu, você não é justo, você é mentiroso. E no caso ele está se usando como exemplo, né? Se a minha mentira, falo como homem, ele está se usando como exemplo. Voltando. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador. Beleza, até aqui alguma questão? A gente pode levantar ou posso prosseguir? Vou prosseguir então. Então, por quê? E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Em outras palavras, quem é que diz isso? Façamos males para que venham bens. É uma forma de dizer, por exemplo, se eu sou salvo e eu já tenho a certeza da minha salvação, sem fazer qualquer obra, então eu posso fazer qualquer maldade, não é isso? Já ouviram isso? Se eu sou salvo e tenho a certeza da minha salvação, então eu posso sair fazendo, matar todo mundo. As pessoas falam isso pra gente. Quem é que fala isso? É o que ele está dizendo aqui. A condenação desses é justa, ou seja, é quem já está condenado. Quem é salvo e entende isso, sabe que esse desejo, às vezes, de cometer um pecado ou outro, existe, mas o desejo de justificar o pecado pela graça de Deus é inerente àqueles que são perdidos. Só o do perdido vai pensar isso. Se você é filho de Deus, você vai imaginar, poxa, eu quero tentar pelo menos. Eu posso não conseguir. Eu posso momentaneamente desejar o mal mesmo, que é comum. O próprio apóstolo Paulo faz isso. Agora, eu não posso usar disso para justificar fazer qualquer coisa. Muito bem. Então a condenação desses que pensam isso é justa. Aí vai continuar no verso 9. Pois que somos nós mais excelentes? Então primeiro ele fala, a condenação desses que pensam isso é justa. Se ele está falando desses, ele não está falando dele, né? Porque ele não pensa assim, desses. Aí fala, então eu sou, agora voltando aqui, eu sou mais excelente do que estes? Aí ele fala, de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Pronto. Então está claro. Por que a pergunta que ele fez,
qual é a vantagem do judeu? Tem a vantagem, tem. Deus deu a lei para ele, Deus deu as promessas, profecias, mas hoje tanto o judeu quanto o grego são pecadores. Ou seja, quem não é pecador, quem não está debaixo do pecado aqui? Ninguém. Só Jesus Cristo. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Esse versículo é um dos melhores versículos que a gente usa no nosso evangelismo. Por quê? Porque às vezes, se fosse assim, não há um justo, já seria suficiente. Mas alguém mal intencionado poderia tentar dizer, não, está falando de forma genérica. De forma genérica, sobre a humanidade como um todo. No entanto, o texto dá uma frisada. Ele fala, não há um justo, nenhum sequer. Então não deixa margem. É que não tem literalmente nenhum justo. Zero, não tem margem para isso. Todos estão debaixo do pecado. Então, se todos estão debaixo do pecado, isso. Existe alguém que pode ser exaltado a uma função de intermediador entre Deus e os homens? Não. Então, todos esses santos católicos poderiam ser assim chamados, e intervir, e ter imagens e tudo mais? Poderiam ser adorados? Não. Poderia Maria ser exaltada e ter esse papel de... Não poderia. Inclusive, é tema da mensagem de hoje à noite. Vamos falar especificamente sobre isso. Eu deixo para falar sobre a preservação da Bíblia sempre no início do ano. Mas, diante de tudo que tem acontecido no mundo, eu acho que está na hora de antecipar. Porque as igrejas católicas estão se fortalecendo. O discurso, quem já ouviu assim? Se você segue a sua Bíblia, agradeça a Igreja Católica. Já ouviu isso? Que veio através dela. Eles que preservaram, não sei o quê. Então, hoje eu vou demonstrar à noite que a Igreja Católica cumpriu um papel muito importante na preservação da Bíblia. O de tentar destruir a Bíblia. Mas não conseguiu. Só isso. Não contribuiu em nada na preservação da Bíblia. Amém. Bom, e olha que Deus usou um monte de gente diferente, gente que não era salva, tudo para contribuir com a preservação da Bíblia. Mas não usou a Igreja Católica. Bom, verso 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então, agora pensa nisso. O apóstolo Paulo tem a audácia de falar claramente que não tem ninguém que busque a Deus. Já imaginou isso? Aí, porque ninguém consegue, nem sabe, todos são ignorantes. Ele está falando aqui, ó. Não é quem é salvo, não é quem crê em Deus. É para aqueles que estão fora de Deus. Não tem ninguém que conheça, não tem ninguém que entenda, não tem ninguém que busque. Aqueles que creem no Senhor Jesus, sim. Esses, o Espírito Santo dá entendimento, o Espírito Santo vai querer. E também é o seguinte: somos todos pecadores, certo? Isso. O nosso desejo, no geral, ele não é, por exemplo, você busca a Deus o tempo todo, ou você se distrai jogando um videogame, se distrai, se distrai todos nós, porque se nós soubéssemos 100% de como é Deus, da glória dele, se nós desfrutássemos disso, nós, tendo o Espírito Santo, é claro, ou buscaríamos o tempo todo, a gente não ia querer saber de mais nada na vida, mas nós não buscamos a Deus 100%, nós não nos dedicamos a isso 100%, ninguém, não tem ninguém, só teve um, que foi Jesus. O resto, todo mundo fracassou, porque o critério é perfeição e não tem ninguém perfeito.
Logo, não tem ninguém. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. O bem, o que tem de bom, aquilo que é bom, é Jesus. Nada que eu faça. Jesus, o ser humano, Jesus, Deus se fez homem para habitar entre nós. Então, Jesus é Deus, mas também é homem. Como homem, ele foi o único homem bom. E nós não fazemos nada de bom a não ser por intermédio de Jesus, exatamente. Ou seja, até o que eu faço de bom não vem de mim. Isso. Amém. Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Isso. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Quando eu sou forte, eu sou fraco. Porque na minha fraqueza eu manifesto o poder de Deus. Isso, exatamente. Isso. E o apóstolo Paulo também disse que o bem que ele gostaria de fazer, ele não faz. E o mal que ele não gostaria de fazer, ele faz. E assim somos todos nós. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Às vezes eu perco tempo demais jogando buraco no celular. E eu também. Eu duvido que você jogue buraco no celular. Homem-Aranha. Então, às vezes eu perco tempo demais jogando buraco no celular. Eu sei que estou errado, mas fico nervoso porque a partida não acaba, quero acabar, não sei o que, fica aquela coisa ali. Você vê, burro velho, ainda assim. Isso sou eu. Vocês fazem coisas piores. Não, tô brincando. Não, tô brincando. É só uma piadinha. Enfim, ninguém busca 100%. Ninguém reme, sei lá como é que eu conjugaria esse verbo, 100% do tempo. A gente desperdiça tempo. E agora vai piorar. Se já estava ruim, se não tinha ninguém que fizesse o bem, se não tinha ninguém que buscasse a Deus, ninguém que entendesse, agora vai piorar. Verso 13. A sua garganta, falando de todo mundo, é um sepulcro aberto. O sepulcro é onde colocam os mortos. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Então, antes de a gente falar aqui qualquer coisa, é importante frisar que todos nós somos assim até conhecer o caminho da paz. Todos nós somos inúteis, boca de sepulcro, que mais? Garganta de sepulcro, perdão, boca de veneno e maldade, até conhecer o caminho da paz. É isso que ele está falando. É a comparação entre a justiça dos homens e a justiça de Deus. Quando nós buscamos a nossa justiça, somos isso aqui, mentirosos, enganosos. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Toda vez que eu não mais, mas qualquer outra pessoa, vá anunciar um evangelho diferente do evangelho de Cristo, ele está trazendo morte. Ele é pior do que o pior assassino. Porque o cara que mata o outro, matou, acabou. Agora, o outro que ensina um evangelho errado, ele está condenando essa pessoa para o inferno. Jesus foi morto por assassinos, mas Jesus está no céu. O ladrão na cruz foi morto por assassinos, mas está no céu. Agora, o falso profeta, que prega o evangelho de obras, que prega o evangelho de circuncisão, já que a gente está falando aqui de circuncisão, esse leva as pessoas não é para a morte da carne,
é para a morte espiritual para sempre. Então ele é pior que o assassino. Então todos nós, antes de conhecer o caminho, que é Jesus, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, éramos isso aqui. Por melhor que você seja, é o que tem de pior na humanidade, quando não tem Jesus Cristo. Mas aí, o que eu estava falando aquele dia sobre o capítulo 2, a leitura era mais ou menos aí baseada nisso, né? A vida eterna que com perseverança fazer bem, por glória, honra e corrupção. Então, nós sabemos, entendemos tudo isso, e precisamos de um Salvador. E aí, Jesus Cristo se revela para a gente e faz com que a gente seja salvo pelo poder dele. Amém. Então a gente acha glória, honra e corrupção em Jesus Cristo, porque nós perseveramos em querer buscar a Deus. Lá em Atos 18, tem um exemplo disso muito claro. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, 18, 24. Leia, por favor. Ele falava fervorosamente do Espírito acerca do caminho de Deus, mas precisava entender ainda o Evangelho de Jesus Cristo. E aí ele foi ensinado, e ele, com humildade, ganhou a vida eterna porque ele estava buscando com perseverança. Amém. Então, só para resumir o que você falou aqui, para quem não ouviu, esse exemplo de Apolo em Éfeso, né, que era judeu, que o texto diz que ele foi ensinado, que ele era diligente, buscava, fervoroso no espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, mas conhecia somente o batismo de João. Então ele conhecia alguma coisa. E estava ali buscando, ele conhecia o batismo de João. De alguma forma ele passou batido em tudo que aconteceu com Jesus Cristo ali. E de repente começou a falar, e o que aconteceu? Ele precisou, de tanto buscar e tudo mais, precisou ser convertido ali. E aí foi convertido. E aí beleza. E aí ele achou a glória. Isso, perfeito. Perseverava também, estava buscando. Mas assim, ele ouviu de João Batista alguma coisa. É como a gente às vezes sai por aí pregando, né? Aí o cara não quer ouvir. Aí te fala um versículo só. Mas quer ouvir alguma coisa. Pode ser que de repente que incomode ele começa a buscar e vai achar. Lembrando que, ainda que não tenha ouvido nada, a Bíblia, no próprio livro de Romanos, fala sobre isso, né? Todas as coisas manifestam a glória de Deus. Em outra passagem, que eu não sei dizer onde está, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, buscando, vasculhando por aqueles que o busquem. Então, se houver alguém genuinamente desejoso de conhecer ao Senhor, o próprio Deus o fará ser conhecido para essa pessoa. Amém. Não tem ninguém para ir lá pegar. Jesus não falou que se ninguém pregar, as pedras falariam? Então não é nosso papel questionar o como. Isso não é problema nosso. O que é problema nosso? Que se eu estou aqui, sou eu o responsável. Não tem outro. Se tem Zé Renato aqui e ninguém mais, quem é o responsável? É a pedra ou ele? Ele. Se eu cair, quem vai ser o responsável? Eu. Essa terra que ele veio, aqui na terra, se você morreu, quem vai ficar responsável por passar a mensagem de Deus? Eu também. Às vezes vou tentar que eu sou responsável também. Todo mundo é responsável. Isso. Qualquer um. Mas independente disso, na família que você estiver, você também na escola, todos, aonde você estiver, você é sal e luz. E sendo sal e luz, é o responsável. Aí a gente vai ficar aqui discutindo outras coisas, mas enfim, luz vem do Senhor Jesus, que ilumina as coisas. E o mundo está nas trevas, por isso nós somos responsáveis por iluminar. Continuando, não conhecer o caminho da paz, né? Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus.
Então, qual é a utilidade da lei? Condenar. Bem claro, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então ele perguntou, qual a utilidade disso? Qual a utilidade da lei? Condenar. Se alguém quiser buscar a salvação da lei, tem toda a liberdade do mundo, mas será condenado. Não tem salvação. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Claríssimo como é a justificação pela lei, que a nossa própria justificação. Por isso, em alguns casos, vou falar uma grande ignorância aqui, em alguns casos seria melhor ser ignorante. Não que não tivesse a condenação da lei sem a lei, porque há, mas pelo menos é atenuada, porque se eu conheço a lei e não cumpro, é pior do que eu não cumprir sem conhecer. Mas enfim, está dito aí, nenhuma carne será justificada pela lei. Então esse é o caminho dos homens, o caminho da lei. Continuando agora. Aquele que mais se dá, mais se pede. Isso, exatamente. E maldito é o homem que se condena naquilo que faz, né? Então é difícil. Tá. Agora, no final do capítulo aqui, vai falar sobre como é. É uma contraposição. Todo o livro de Romanos tem a mesma contraposição. Não vai variar. A forma que é dito é diferente. A ênfase é diferente. Às vezes é sobre as obras, nesse caso sobre a lei, mas é sempre essa contraposição. Então vamos lá, verso 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então a lei não é parte da manifestação da justiça de Deus. A lei, ela veio para condenar. Por isso, quando é manifesta a justiça de Deus, está escrito que sem a lei, mas com o testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, a lei por si só e os profetas por si só não tem validade alguma sem Jesus Cristo. A lei aponta para Jesus Cristo, testemunha sobre Jesus Cristo. Os profetas testemunham acerca de Jesus Cristo. Até por isso, é importante frisar que não existem mais profetas hoje, no sentido de que se diz, eu tive uma visão de Deus que me revelou tal coisa. Isso não existe. Por quê? Porque Jesus, antes de ressuscitar, esteve diante dos seus apóstolos, eles não acreditavam que era Jesus. Aí Jesus mandou tocar lá, toca aqui nas minhas feridas e tal. Eles tocaram e falou, porque viste, creram. Bem-aventurados os que não viram e creram, porque ele iria ressuscitar. Nós somos iria ser assunto aos céus. Nós somos a geração dos que não viram. Vocês viram Jesus? Não. Eu não precisei ver a Jesus, porque eu fui bem-aventurado por não ver e crer. Eu criei na palavra. Então o cara que fala assim, eu estou tendo uma visão de Deus. Não, o cara que fala assim, eis que Deus me diz que tal e tal coisa, é mentira, não vem de Deus. Agora, a Bíblia também diz que nos últimos dias até as crianças profetizariam. Então o que profetizaria, que seria isso? É pregar, gente. Porque a pregação nada mais é a profecia nada mais é do que a pregação. Então preste atenção, se eu não vejo mais,
e a profecia é eu ter uma... O que é a profecia, né? É eu receber de Deus algo e transmitir para as pessoas. O que é o sacerdote, o sacrifício, né? Tem o profeta e o sacerdote. O sacerdote recebe dos seres humanos o pecado e apresenta para Deus. E o profeta recebe a visão de Deus, a palavra de Deus, e apresenta para o povo. O sacerdote, nós também cumprimos essa missão ao apresentar a Jesus, que é o sacrifício perfeito. Então nós apresentamos, temos a função de sacerdote. Como nós executamos então a função de profeta? Trazendo o que Deus nos trouxe e apresentando às pessoas. Se Jesus disse que eu não vou ver mais, como que eu trago o que Deus nos trouxe? Está na Bíblia. Quem é o profeta? É o cara que traz a palavra de Deus para os outros. Qualquer pessoa pode trazer a palavra de Deus para os outros. E isso não é exclusivo para homens. Homens, mulheres, crianças, idosos. Por isso que a palavra de Deus diz que nos últimos dias, crianças, idosos, mulheres profetizariam. Aí a pessoa fala assim, mas tem profetisa na Bíblia. Tem, porque são essas mulheres que pregavam. Aonde é proibido? Na igreja. Mas e na rua? Não. E na família? Não. E em casa? Não. Entendeu a dinâmica do negócio? Essa função existe, só não é divisões. Importante frisar isso. Muito bem. Isto, eu já li esse mas estava certo. Vou ler então. Mas agora se manifestou sem a lei da justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ficou claro agora, né? A justiça pela lei não tem, conforme ele disse, a manifestação da justiça de Deus é sem a lei, no verso 21. E no verso 22, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Muito claro, é indiscutível a qualquer um que leia o livro de Romanos. Não dá para acreditar em outra salvação que não seja dessa forma, sem lei, sem obras, em Jesus Cristo. Fala bem claro. Tanto é que ele vai insistir nisso, Por que isso? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aí, hoje em dia tem livros, tem série de sermão, né? Um monte de estudo sobre o que é a graça de Deus. São os calvinistas, né? Toda uma teologia sobre o que é a graça, não sei o que, a tua graça, não sei o que lá, um monte de música sobre isso. Mas a Bíblia aqui define o que ela quer dizer como graça: sendo justificados gratuitamente. O que é a graça de Deus? É a justificação gratuita. Redenção que há em Cristo Jesus. Justificação gratuita quer dizer tão somente que você é salvo de graça, sem obras. É só isso. Então quando o texto diz lá, pela graça sois salvos por meio da fé, aí o cara traz toda uma teologia de que a graça, o Deus olhou e tal, aquela coisa, aquela coisa, nem nada disso. É tão somente de graça. Não é difícil. Graça quer dizer de graça. Que não precisa pagar. Isso, é de graça. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça,
pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Não tem como ser mais claro que isso. Não tem como. É pela só a paciência de Deus para poder nos salvar mesmo. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo, ele quem? Deus, seja justo, justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem tem fé em Jesus tem a Deus como justo e justificador. Então a contraposição. Primeiro falou no início do capítulo até o verso 20 sobre a nossa justiça, que nós não temos, né, a nossa carne, nenhuma carne será justificada, está no verso 20. Toda uma explicação de que ninguém pode ser justificado pela lei. Em seguida ele vai dizer como somos justificados: pela fé em Jesus Cristo. Está claro? Por isso que eu leio aquele texto da época que daquela forma. Qual? Aquele que é justo seja justificado ainda, aquele que é santo seja santificado ainda. Amém. Não é pelas nossas obras, não é porque eu vou me santificar. A gente deve fazer isso, conforme ele é hoje, nos Romanos. Mas é porque nós somos justificados, somos separados pelo próprio Deus. Amém. Amém. Obrigado. Eu ia falar, mas expliquei, repeti o que você falou, mas vou economizar. Já li. 27. Onde está logo a vanglória? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Caramba, eu falei que não tinha como ser mais claro, né? Me enganei. Tem como ser mais claro. É muito óbvio, é claro demais. Ele pergunta: das obras? Não é das obras, mas pela lei da fé. Então quem pode se gloriar, vangloriar? Quem pode se vangloriar? Ninguém. Então quando o texto diz lá, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí o pessoal fala assim: não, ele está falando disso, não é da salvação, é da fé que Deus te deu. Caramba, outros textos como esse, deixar claro que está falando de salvação. Ninguém pode se gloriar ou vangloriar, que são sinônimos, por ser salvo. Ninguém pode, porque nós somos salvos pela lei da fé. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Então, lembrando, ele termina o capítulo 2 falando que é judeu quem o é pela fé, né? Quem não é judeu quem o é exteriormente, e não é circuncisão quem o é exteriormente. E agora ele termina o capítulo 3 falando a mesma coisa, mas de forma diferente, explicando um pouquinho mais. Ele vai dizer que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Então, o que é ser judeu no interior? O que é ser circunciso no coração, no espírito? É ser judeu, é ser circunciso pela fé. Tá claro isso? Esclarecido, definido? Então, amém. Domingo que vem a gente entra no capítulo 4, que vai deixar ainda mais claro